Meus amigos, a luz vermelha se acendeu no varejo às vésperas de uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro, a Black Friday. E o que deveria ser um respiro no final do ano para os lojistas pode se tornar, na realidade, um sufoco coletivo para o Brasil inteiro. Porque pelo terceiro mês consecutivo, o endividamento das famílias brasileiras cresceu fortemente, atingindo o nível mais alto da série histórica, segundo o relatório que acaba de ser divulgado pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio. Já entregando alguns números, hoje mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas, o que equivale a quase 50 milhões de lares. E o drama é ainda maior porque 30,5% dessas famílias já estão inadimplentes, ou seja, estão com contas em atrasos e estão com dificuldades para pagar as suas contas em dia. E pasmem, 13,2% dos brasileiros das famílias, cerca de 9 milhões de lares, declararam que não têm a menor condição de pagar o que devem. E isso é muito triste. Significa que milhões de brasileiros vão entrar nessa Black Friday com o nome sujo, com crédito bloqueado e com o orçamento estourado. E eu gostaria de saber a sua opinião logo aqui no início. Como que anda a sua expectativa para essa Black Friday? Você está se preparando para comprar alguma coisa ou não? Essa Black Friday você não vai comprar nada. Para a gente ter aqui dados reais do que está acontecendo aí na outra ponta, não os dados do IBGE. Importante, deixa sua participação aqui nos comentários. Mas esse é o retrato de um país onde a população, para sobreviver, está sendo obrigada a usar crédito como se fosse salário e o parcelamento como um alívio momentâneo. Mas essa conta já está chegando e o brasileiro está ficando a cada mês que passa mais com a corda no pescoço. E a Black Friday está chegando, está aí às portas, e com ela a esperança de recorde de faturamento. Segundo o relatório da Nielsen, a data deve movimentar cerca de 10 bilhões de reais apenas no comércio eletrônico, apenas nas vendas através da internet. 10% a mais do que aconteceu em 2024, no ano passado. Mas a realidade é que, segundo as pesquisas que eu vou te mostrar, inclusive com detalhes ao longo aqui do nosso bate-papo de hoje, essas pesquisas mostram que 7 em cada 10 brasileiros afirmam que vão economizar nessa Black Friday. E qual que é a principal justificativa? É porque não tem crédito, não tem espaço no cartão de crédito. Todo mundo quer comprar, todo mundo quer aproveitar um desconto, mas também está todo mundo carregando nas costas o boleto que venceu ontem. O comércio está apostando todas as suas fichas em um cliente que está quebrado. E a expectativa é de um aumento no consumo movido por ansiedade, não por poder de compra, infelizmente. E o varejo físico também está patinando, vem caindo há 4 meses consecutivos, segundo o IBGE, como a gente também já trouxe muitas informações sobre o varejo físico aqui no nosso canal. E o pequeno empresário, o lojista, está vendo na Black Friday a última boia de salvação para tentar fechar o ano ali, não no lucro, mas pelo menos no 0 a 0, ou seja, é o comerciante vendendo para não quebrar, o consumidor tentando aproveitar uma oportunidade, uma promoção para comprar apenas o básico e, no fim das contas, essa Black Friday virou, na realidade, um espelho. É a cara da economia brasileira, barulhenta por fora e silenciosamente endividada por dentro. E quando as luzes das vitrines se apagarem, o que vai sobrar, cara, é o que sempre sobra, é fatura, é conta para o consumidor, para o empresário e para o país pagar. Eu vou trazer essas e outras informações, fica comigo até o final para você entender como tudo isso impacta diretamente na sua mesa. Mas antes de entrar a fundo aqui no conteúdo, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do vídeo começar, não é verdade? Agora, se você esqueceu de deixar o seu like, essa é a sua hora. Agora, por acaso, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora, segura a sua mão, mas acompanha o conteúdo até o final. Se em algum momento desse vídeo aqui você perceber que alguma coisa agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece na economia do nosso país. Muito bem, meus amigos, Black Friday chegando e com ela a oportunidade de você comprar um produto por um preço muito mais em conta. Black Friday, há algum tempo atrás, era melhor, a gente conseguia produtos com bons descontos. Hoje está um pouco mais difícil, mas se você garimpar, você ainda consegue alguns cupons de descontos, consegue participar de algumas promoções. Mas eu vejo muita gente se preparando durante muitos meses para aproveitar e comprar um produto durante a Black Friday, porque geralmente é mais barato. Você está aí precisando trocar uma geladeira já há algum tempo, está precisando trocar a sua máquina de lavar, e o que acontece? Você vai comprar ela nova, fora de um período como esse da Black Friday, você vai pagar muito mais caro. Então eu vejo muita gente se preparando durante meses, juntando ali cada centavo para chegar na Black Friday e aproveitar e comprar um produto mais em conta. E é exatamente nesse ponto que o varejo brasileiro tem depositado
toda a sua esperança. Olha essa matéria que saiu aqui na Fast Company Brasil. Crise no bolso, carrinho cheio. O que explica o apetite de compras dos brasileiros na Black Friday, hein? Mesmo com dívidas em alta e juros recordes, o consumidor vê na data, na Black Friday, a chance de economizar gastando e movimenta o comércio. Essa é a esperança do comércio brasileiro e tomara que tenha uma Black Friday bem aquecida para que as empresas consigam fechar o seu ano, pelo menos no positivo, para voltar no ano que vem com fôlego renovado, com a esperança renovada. Afinal de contas, ano que vem vai ser ano de eleição. Então é ano de esperança, sonhar não custa nada. Bom, de um lado, o endividamento do brasileiro segue a trajetória de crescimento. Do outro, uma parte da população se prepara para aumentar os seus gastos com as promoções da Black Friday. O que explica uma conta que parece não fechar. Há um mês da Black Friday, nesse ano a data comercial vai ser no dia 28 de novembro de 2025, os números do varejo apontam para uma previsão de vendas acima das registradas em 2024. Vamos lá para alguns números importantes. Qual que é a previsão para essa Black Friday? É chegar a cerca de 16,5 milhões de pedidos. O ticket médio, que é o valor médio de vendas, de R$ 808,50. E eles ainda estimam que haverá aí um aumento nas vendas na ordem de 9,08 bilhões de reais, acima do que aconteceu no ano passado, que foi 7,93 bilhões de reais. Bom, falamos da expectativa do comerciante, do varejo com relação à Black Friday, mas qual que é a expectativa do brasileiro, do consumidor diante da Black Friday, hein? Nessa pesquisa, diz que 7 em cada 10 brasileiros devem economizar na Black Friday em meio ao endividamento recorde. Pesquisa indica que 76% dos brasileiros não pretendem comprar na data. Inadimplência atinge 30,4% das famílias e pressiona o consumo. Segundo a pesquisa da Fintech Meu Tudo, realizada com 8.264 participantes em todo o país, 76% dos brasileiros não planejam fazer compra na data, na Black Friday. Apenas 14% pretendem aproveitar as promoções, enquanto 9% decidirão de acordo com os descontos oferecidos. Ou seja, será que aquela expectativa positiva do varejo para vender mais na Black Friday vai se concretizar? Bom, essa pesquisa acaba de jogar água no chope. E desses 14% que pretendem gastar, 51% deve desembolsar R$ 500 e outros 34% planejam comprar acima de R$ 1.000 e 16% esperam investir valores intermediários entre 501 e R$ 1.000. Os itens mais buscados são eletrodomésticos, eletrônicos com 57%, seguidos de produtos para casa e uso pessoal, 24%, e serviços como viagens ou cursos, 18%. E segundo um especialista, para fechar aqui, a Black Friday de 2025 deve consolidar a mudança de comportamento do consumidor brasileiro. Abre aspas, com inflação persistente em itens essenciais e renda comprometida, consumidor tende a agir de forma mais racional e menos impulsiva na hora de gastar. Fecha aspas. Vão comprar acima de R$ 1.000 e 16% esperam investir valores intermediários entre 501 e R$ 1.000. Os itens mais buscados são eletrodomésticos, eletrônicos com 57%, seguidos de produtos para casa e uso pessoal, 24%, e serviços como viagens ou cursos, 18%. E segundo o especialista, para fechar aqui, a Black Friday de 2025 deve consolidar a mudança de comportamento do consumidor brasileiro. Abre aspas, com inflação persistente em itens essenciais e renda comprometida, consumidor tende a agir de forma mais racional e menos impulsiva na hora de gastar. Fecha aspas. O que está acontecendo, meus amigos, é o resultado de um modelo que não se sustenta mais. O governo empurra crédito para movimentar o consumo, o Banco Central mantém os juros altos para conter a inflação e quem fica espremido no meio é o trabalhador, é a população brasileira, é o comerciante. A taxa Selic segue em 15% ao ano, uma das mais altas do mundo, e a taxa real de juros, descontando a inflação, ainda passa dos 10%, ou seja, é um absurdo. E com esse custo do dinheiro caríssimo, tomar crédito virou quase impossível. O rotativo do cartão de crédito está com juros médios acima de 420% ao ano, segundo o Banco Central. É o tipo de dívida, meu amigo, que ninguém consegue quitar. E é por isso que o brasileiro se enrola. Por quê? Porque paga o mínimo da fatura,
rola o saldo para frente e fica preso num ciclo que não termina nunca. E o reflexo aparece justamente aonde? Aonde é que vai respingar? No comércio, no consumo, porque o poder de compra continua derretendo. O salário médio hoje, de acordo com o IBGE, está ali na casa dos R$3.000, mas o custo da cesta básica em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, já ultrapassa R$800. Ou seja, a renda mal cobre o essencial. E é por isso que o consumo não cresce. Ele está sendo sustentado por crédito, não por renda. E é exatamente isso que eu tenho alertado e muito aqui no nosso canal. Do lado das empresas, o cenário também é extremamente delicado. A inadimplência empresarial subiu mais de 6% no último trimestre e o varejo vem acumulando um quadro de meses de queda nas vendas. Setores como moda, eletrodomésticos e imóveis são os que mais sentem. Por quê? Porque dependem totalmente de compras parceladas. E a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, estima que quase 40% das vendas no varejo hoje só acontecem a prazo, ou seja, o Brasil está comprando o presente, mas com o dinheiro do futuro. E o problema é que esse modelo, cara, tem prazo de validade. E isso é o que a gente já está começando a ver nesse exato momento. Bancos mais seletivos, aumentando aqui os critérios nas concessões de créditos, o crédito imobiliário também recuou, o crédito pessoal encareceu e o cartão virou o último fôlego da classe média. E o governo? Cadê o governo no meio dessa história toda? Segue tratando aqui o consumo como uma solução econômica, oferecendo cada vez mais novos programas de crédito, expandindo benefícios para tentar maquiar o PIB, mas a realidade é que o crescimento pífio que está acontecendo na nossa economia hoje é um crescimento totalmente artificial. Por quê? Porque não vem da produtividade, vem da dívida. E o que o mercado está chamando de recuperação é somente o barulho do endividamento aumentando. Mas o problema é que a gente está chegando aqui para o final do ano com as pessoas extremamente endividadas. Olha essa matéria que acabou de sair aqui na CNN. Endividamento sobe pelo terceiro mês seguido e atinge recorde em outubro de 2025, diz a Confederação Nacional do Comércio. A proporção de famílias com dívidas subiu a 79,5% em outubro, o maior patamar da série histórica iniciada em 2010. Ou seja, meu amigo, isso aqui é uma verdadeira epidemia de endividamento. Quase 8 em cada 10 famílias que você conhece está endividada. Provavelmente a sua família também pode ser que esteja endividada. E além do endividamento, tem a inadimplência que também está aumentando cada vez mais. A fatia subiu para 30,5% de família que tem dívida, está pagando dívida com atraso, está tendo dificuldade para pagar as suas dívidas. Entrou na inadimplência. E ainda teve um outro recorde, o mais absurdo de todos, que é esse daqui, um recorde de 13,12% das famílias brasileiras afirmando que não terão condições de pagar as suas dívidas em atraso, ou seja, permanecerão inadimplentes. A gente está falando aqui de mais de 9 milhões de famílias, de gente que está inadimplente e vai continuar inadimplente sem crédito, sem consumo. O problema é que esses especialistas confiam nos dados de emprego. Olha só o que disse um especialista: nem mesmo o bom momento do mercado de trabalho tem sido suficiente para conter o avanço da inadimplência, tamanho o patamar atual dos juros. Ou seja, meu amigo, na realidade os dados de desemprego que são divulgados aí não é dado de desemprego, é dado de desocupação. Desocupação é uma coisa, desemprego é outra. O que tem surgido de emprego ultimamente? Subemprego. Emprego que paga muito mal. Tipo de emprego de porta de entrada no mercado de trabalho, que é mais indicado para os jovens. Porque no mercado de trabalho não está abrindo posto de trabalho para quem tem aí superior completo, para quem tem algum tipo de qualificação. E a pessoa sai de repente do emprego, não consegue se realocar no mercado de trabalho, o que ela vai fazer? Ela vai para a informalidade, vai fazer um Uber, vai fazer uma entrega de Mercado Livre, de Shopee, vai fazer uma entrega de comida, vai fazer algum tipo de bico. Isso entra como ocupação, mas isso não é trabalho, não é uma renda estável. Então esse negócio de bom momento do mercado de trabalho, abre aspas. Por isso que as pessoas estão precisando se endividar para simplesmente sobreviver. E isso respinga onde? Justamente no comércio, no varejo. Bom, meus amigos, e no dia seguinte a Black Friday, quando as luzes se apagarem e o país voltar ao normal, o que vai ficar mesmo é o silêncio que tem tomado conta da economia brasileira. Porque essa onda de consumo de fim de ano não resolve o problema estrutural, só empurra o problema para cada vez mais para frente, para os próximos meses. O governo vai olhar para os números de agora e vai falar: tá bom, a economia até que deu uma reagida. Vai comemorar o faturamento do comércio, o crescimento do PIB no trimestre e vender a ideia de que o país está voltando a crescer. Mas o que tem sustentado esse movimento é um castelo de areia feito de crédito e ilusão de poder de compra. A realidade é que 2025 está terminando com o mesmo enredo de 2024. Dívida pública alta, carga tributária recorde,
consumo estagnado e confiança lá embaixo. E se nada mudar, em 2026 começa com um Brasil ainda mais endividado, ainda mais caro e mais dependente de crédito do que nunca. O que a gente está vendo é um governo apenas tentando ganhar tempo, ampliando o gasto público, estimulando o consumo e empurrando a conta para depois das eleições. Só que a conta está chegando rápido demais. Os juros seguem altíssimos, o déficit continua totalmente fora de controle e o espaço fiscal já acabou faz muito tempo. A economia está andando com freio de mão puxado. E o povo? Onde é que está o povo nessa história toda? Continua pagando a conta, pagando imposto no alimento, juros no cartão de crédito, taxa no Pix e ainda ouvindo o discurso de que a economia está aquecida. Mas aquecida para quem mesmo, hein? Porque o microempresário continua lutando para manter a porta aberta. O trabalhador continua preocupado com o seu emprego, preocupado em fechar a conta do mês e o governo continua gastando como se não houvesse amanhã. No fim das contas, essa Black Friday é o retrato de um Brasil que vive de prazo. Um país que não gera riqueza, só antecipa a fatura. E enquanto o governo comemora o número das vendas, o brasileiro comemora o simples fato de ainda ter o mínimo de crédito possível. O problema é que crédito não é prosperidade. O crédito é apenas o último suspiro antes do colapso. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Como é que tá a sua expectativa para essa Black Friday, hein? Deixa a sua participação aqui, que é extremamente importante para dar corpo aqui para nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então me ajuda a propagar essa mensagem compartilhando esse conteúdo para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.